Um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a festa de São Tomé, um dos 12 apóstolos. Durante muito tempo ficou conhecido como apóstolo da dúvida. Contudo, o Evangelho não quer que nos detenhamos na sua dúvida, quer conduzir-nos até a sua fé, porque foi dos seus lábios que brotou uma das mais belas profissões de fé de todo o Novo Testamento: meu Senhor e meu Deus. A palavra de Deus convida-nos hoje a contemplar 3 realidades fundamentais: o fundamento dos apóstolos, o anúncio do Evangelho e a fé de Tomé. Em primeiro lugar, o fundamento dos apóstolos. Na primeira leitura, São Paulo afirma que somos edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. Todos sabemos que uma casa só permanece em pé quando assenta sobre bons alicerces. Sem um fundamento sólido, mais cedo ou mais tarde, essa casa acaba por ruir, acaba por cair, acaba por destruir-se. Assim, acontece também como a nossa vida cristã. A Igreja não foi construída sobre ideias, teorias ou projetos meramente humanos. Foi edificada sobre o testemunho dos apóstolos, homens que viveram com Jesus, escutaram a sua palavra e foram testemunhas da sua morte e da sua ressurreição. Mas não nos enganemos, os apóstolos só são fundamento porque permanecem unidos a Cristo. É Cristo a pedra angular. É Ele que sustenta toda a construção. Quando a nossa vida deixa de estar firmemente alicerçada nele, perde consistência, estabilidade e direção. Aqui hoje, um pormenor profundamente humano. Entre os apóstolos encontra-se Tomé. Precisamente Tomé, um homem que duvidou, que fez perguntas, que quis ver para acreditar. Deus não escolheu homens perfeitos, escolheu homens verdadeiros. E foi com esses homens, marcados pelas suas fragilidades, que edificou a sua igreja. E isto enche-nos de esperança.
Também nós conhecemos as nossas fragilidades, as nossas dúvidas, os nossos momentos de fraqueza. Contudo, quando deixamos Cristo entrar verdadeiramente na nossa vida, Ele é capaz de transformar a nossa pobreza numa força que jamais imaginamos possuir. Em segundo lugar, o anúncio do Evangelho. O Salmo nos faz repetir: ide por todo o mundo anunciar o Evangelho. E ainda no Evangelho de Mateus, acrescenta-se: e batizando todas as criaturas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para tornarmos uma igreja viva. A tradição diz que São Tomé levou o Evangelho aqui à ilha e aí entregou a sua vida por Cristo. E quem encontrou verdadeiramente Cristo não consegue guardá-lo para si. A fé nunca é um tesouro para esconder. Pelo contrário, é um dom destinado a ser partilhado. Também hoje o mundo continua a precisar de homens e mulheres que anunciam Cristo. Talvez muitas pessoas nunca cheguem a ler o Evangelho, mas todos os dias leem a nossa vida, antes de escutarem as nossas palavras, observam a forma como vivemos. Daqui surge uma pergunta inevitável para cada um de nós: quem olha para a nossa vida aproxima-se de Cristo ou afasta-se dele? A nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas encontram em nós alguém que vive semelhante com a realidade do Evangelho? O primeiro anúncio faz-se com a vida. As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Finalmente, a fé de Tomé. No Evangelho escutamos que Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos. Quando os outros lhe disseram: vimos o Senhor, e ele automaticamente respondeu: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e não no seu lado, não acreditarei. Provavelmente muitos de nós teriam reagido da mesma forma. Quantas vezes também dizemos: Senhor, se me deres um sinal, então acreditarei. Se resolveres este problema, então confiarei mais em ti. Se dá a solução das minhas aflições, do emprego, então permanecerei firme. Se não encontrar resultado, então voltarei. Outro dia depois, Jesus voltou a aparecer. Jesus primeiro diz: a paz esteja convosco, que é o dom precioso que o mundo hoje precisa, e não guerras. E Jesus não humilha Tomé, não repreende diante dos outros, mas apenas diz: aproxima-se. E Tomé aproximou-se dele. E Jesus disse: põe o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Há um detalhe muito significativo. O Evangelho não diz que Tomé tenha chegado a tocar nas chagas de Jesus. Diante da presença viva do Senhor, já não precisou de mais provas. Bastou-lhe o encontro com Cristo. E então, que faz aquela admirável profissão de fé que atravessa os séculos: meu Senhor e meu Deus. E esta palavra nos comove profundamente, porque pertence também a cada um de nós. Também nós gostaríamos muitas vezes que ver antes de acreditar, mas Jesus diz-nos: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Esta bem-aventurança dirigida a todos nós. Não vimos Jesus com os olhos do corpo, mas encontramos-lo
na sua palavra, na Eucaristia, nos sacramentos, na vida da igreja e no rosto dos nossos irmãos. É aí que o Senhor continua a vir ao nosso encontro. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos hoje ao Senhor 3 graças. A graça de construirmos toda a nossa vida sobre Cristo, o único fundamento que jamais vacila. A graça de anunciarmos o Evangelho não apenas com palavras, mas sobretudo através de uma vida coerente e fiel. E a graça que possuímos uma fé semelhante à de São Tomé, é uma fé que, embora tenha conhecido a dúvida, se deixou transformar pelo encontro com Cristo e foi capaz de o reconhecer, de o amar e de o seguir até ao fim. Que São Tomé interceda por nós, para que também nós possamos repetir, não apenas com os lábios, mas com toda a nossa vida: meu Senhor e meu Deus. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a sua Mãe Maria Santíssima.